Por favor, assim de pé mesmo, abra sua Bíblia, por favor, comigo. Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 19, versículo de número 25. Sem mais, já fora dito aqui tudo aquilo que foi realmente necessário ser dito. Não há mais o que acrescentar. Foi muito bem anunciado tudo o que houve na nossa cidade, a situação toda. Mas Deus é mais, amém? João 19, versículo 25 até o versículo 30 será a leitura desta noite. Por gentileza, você que não tem, chega do ladinho de quem tem a Bíblia. Quem puder, se aproxime de quem não tem. Vamos compartilhar essa leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda tem gente procurando, eu vou esperar. João. Ajuda ali, Yuri, por favor. Ajuda a irmã a encontrar, não tem problema não, pode encontrar. A gente está aqui para isso, para aprender. Sem problemas. Quem já achou, segura aí. João 19, 25. O tema da mensagem nesta noite, queridos, é ao pé da cruz. Amém? Glorifiquei a Deus quando a irmã disse aqui sobre a cruz, fez menção. Senti a Deus confirmando aquilo que nós queremos falar, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, porque eu também sinto, irmã, a necessidade de ouvir mais, de falar mais sobre a cruz, sobre o nosso Senhor, sobre a morte, a ressurreição, o arrebatamento da igreja. E eu creio que o Espírito Santo está movendo essas coisas. Agora sim, João 19, 25, coloque ali os teus olhos, até o versículo 30, diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Eu vou ler de novo. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Agora pula para o versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Amém? Fecha sua Bíblia, tome o seu assento, por favor. Essa porção da palavra do Senhor, amados, que nós lemos, ela trata da morte, da crucificação do nosso Senhor. Todos os evangelhos, eles trazem nas suas narrativas esse episódio. Mas esse evangelho aqui trouxe algo muito interessante, que eu quero trazer alguma coisa aqui para os irmãos
que eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar através daquilo que aconteceu nesse cenário. Quando a gente fala de morte, amados, a morte é algo que mexe profundamente com o ser humano. A morte, ela é algo que mexe na nossa estrutura. De repente, aquela percepção que nós temos de vida, ela é chacoalhada de alguma forma quando nós nos deparamos com a morte. Quando a morte chega ao nosso derredor, seja em um ente querido, alguém da nossa casa, da nossa família, ou seja, quando não é somente com os outros, né? Porque é fácil ouvir quando os outros que estão morrendo, que estão distantes de nós, mas quando a morte se depara no nosso ambiente, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós achamos que somos, obrigado, querido, talvez fortes o suficiente, nós vemos que não. Nós vemos que nós somos abalados, nós vemos que nós somos provados naquele momento. E só sabe disso quem já passou por uma situação dessa. Só entende isso quem já enfrentou uma situação dessa, de perder um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, um irmão, uma irmã. Só entende esse momento de dificuldade para nós seres humanos, quem já vivenciou. A morte também é um momento que desperta em nós uma vontade de expressar homenagens por aquele ente querido que se foi. É algo interessante. Nós, diante daquela tristeza que gera no nosso coração, diante daquele sentimento de impotência, diante do que está acontecendo, nós não podemos fazer nada. Não há o que possamos fazer para mudar aquele quadro. E aí brota em nós uma vontade de expressar esse sentimento através de homenagem. É por isso que quando vamos em um velório, nós vemos aquelas coroas, nós vemos faixas, nós escutamos discursos a respeito daquele que foi, que partiu. É uma coisa interessante. Na hora da morte, o ser humano, ele tende a prestar homenagens. Ele tende a ficar quebrantado, ele tende a estremecer a sua estrutura. Quando eu olho para esse cenário aqui, eu vejo algo semelhante. A Bíblia disse que algumas mulheres e o apóstolo João estavam aos pés da cruz, ao pé da cruz, melhor dizendo. E enquanto Jesus estava ali, na sua hora de morte, crucificado naquela cruz, enquanto o Senhor Jesus estava na hora da morte, morrendo naquela cruz, maltratado, judiado, humilhado, quando ele estava a ponto de expirar, de entregar a sua vida, eu vejo essa cena, algumas mulheres e o discípulo amado do Senhor ao pé da cruz. E não só isso, mas entendo que Jesus, naquele momento de morte, ele recebeu também homenagens. Ele foi homenageado. Naquele momento ele pôde perceber nos últimos minutos ou horas de vida, e também na sua ressurreição, homenagens que ele recebeu. E é justamente isso que me chamou a atenção, igreja. E essas homenagens, elas nos ensinam alguma coisa a respeito do que é estar ao pé da cruz. A homenagem dessas pessoas, esse cenário aqui, ele me ensina algo interessante que nós precisamos aprender sobre o que significa estar diante da cruz. O que consiste estar diante de Jesus na cruz do Calvário. A primeira observação que eu faço aqui nesse texto, e que o Espírito me fez destacar, é que apesar de Jesus Cristo ter vivido rodeado de uma grande multidão de seguidores, preste atenção nisso, naquele momento tão terrível da sua vida, talvez o mais difícil, poucas foram as pessoas que permaneceram com ele até o fim. O que me chama a atenção, amados, é que Jesus, ele não andava só no seu ministério. A Bíblia, ela é clara em dizer que as multidões seguiam a Jesus Cristo. Muitos queriam estar atrás dele, muitos queriam estar perto dele, muitos queriam receber daquilo que ele tinha para dar, muitos queriam ver o poder de Jesus sendo manifestado diante dos homens, muitos queriam ver os sinais do Filho de Deus. As multidões estavam atrás dele o tempo todo. Mas no momento mais difícil da sua trajetória, no momento mais dolorido de Jesus, da história de Jesus, no momento de dor e sofrimento,
poucos eram os discípulos que estavam ao pé da cruz. Isso me chamou muita atenção. Muito mais fácil foi uma semana antes do que desse episódio acontecer. Foi muito mais fácil homenagear Jesus, porque uma semana antes foi a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Havia tantas pessoas naquele momento. Alguns arrancavam palmas e colocavam no chão. Alguns tiravam túnicas e colocavam no chão. E a multidão gritava: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Muitos eram os que estavam dispostos a homenagear Jesus Cristo naquele momento de auge, de aclamação do Messias. Mas quando homenagear Jesus Cristo significava permanecer ao pé da cruz, poucos foram os que permaneceram com Ele. É por isso que eu disse que essa atitude me ensina algo. Mas deixa eu te explicar o que significava ficar ao pé da cruz naqueles dias. O porquê que muitos fugiram, viraram as costas, abandonaram a cruz. Porque naqueles dias, naquele dia em específico, todos os romanos estavam ali. A plateia era grande, os líderes religiosos, os judeus estavam ali. E ficar ao pé da cruz significava dizer que aquele homem crucificado tinha alguma ligação com a sua vida, ou você com ele. E naquele dia Jesus estava sendo crucificado, não como Messias, mas como um rebelde, um revolucionário, até mesmo como um criminoso. Ele estava no meio dos criminosos. Ficar ao pé da cruz naquele dia significava dar a cara a tapa aos romanos, aos religiosos e todos aqueles que estavam ao redor vendo aquela cena e assistindo. Ficar ao pé da cruz significava dizer que tinha relação e ligação com aquele que estava sendo crucificado. E eu vou te dizer o porquê que foi tão difícil ficar ao pé da cruz para muitos. Porque ficar ao pé da cruz significa compromisso com Jesus Cristo. Significa compromisso real, sincero e absoluto com Jesus Cristo. Foi por isso que muita gente não ficou. E é por isso que muita gente não fica ao pé da cruz. É por isso que nós vemos a igreja muitas vezes pelo rodízio de pessoas que entram e saem. Elas ouvem a palavra, elas gostam de ouvir o evangelho. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu fui lá, eu achei legalzinho, gostei, um bom lugar para ir de vez em quando. É por isso que muitas pessoas, elas ouvem, elas acham bonito, muitas vezes, a retórica de algum ministrante, a oratória de algum palestrante, mas quando o evangelho genuíno ele é dito, ele é pregado, quando a cruz do Calvário ela é ensinada e é dito que não há evangelho sem a cruz de Jesus, muitos não permanecem ao pé da cruz. É por isso que muita gente não quer prestar esse tipo de homenagem. E essas pessoas, essas mulheres, e olha que interessante, amados, há tanto machismo nos nossos dias. Há tanta gente machista que diz que mulher não pode ser usada por Deus, que mulher não pode ter um ministério na igreja, que mulher não pode ser um vaso. Há tanto lugar machista que diz que mulher não pode falar na igreja, que isola algum texto, algum versículo da Bíblia para defender esta teoria, esta tese. E quando eu olho para o texto, e quando eu olho para a palavra mais difícil do Senhor, quem estava ao pé da cruz? Mulheres. E um homem apenas. E eu não tenho medo de falar para você que essas mulheres e esse homem, eles me ensinam o verdadeiro cristianismo, a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor ao permanecer diante da cruz nessa hora tão difícil. Como assim, evangelista? Como isso pode nos ensinar? Porque, irmãos, para mim o verdadeiro cristianismo não é seguir alguns rituais religiosos. O verdadeiro cristianismo não é nós termos uma igreja para frequentar e nós irmos em todos os cultos sem faltar nenhum, e nós cumprirmos todos os ritos e rituais que nos é ensinado naquela igreja. Para mim, cristianismo não é ter um uso e um costume na minha vestimenta ou no meu jeito de me apresentar.
Para mim, cristianismo não é eu querer mostrar uma coisa pelo lado de fora, mas cristianismo é eu ter um compromisso verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, a ponto de estar com Ele e dizer para Ele: Senhor, eu estou contigo até o fim, eu estou contigo para o que for, eu estou contigo para o que der e vier, Senhor, porque a Tua graça me basta. Para mim, adoração e louvor, queridos, não é cantar, não é tocar na igreja apenas, mas é, sabe o que? Olhar para o Senhor em todo o tempo e com a minha vida eu prestar um culto de adoração ao Senhor, com o meu testemunho. Não, eu não sou perfeito, eu não sou um modelo de perfeição, mas sabe o que é você adorar o Senhor? É você não negar o Senhor onde quer que você esteja, é você dar a sua cara a tapa, é quando perguntarem se você é crente ou evangélico, é você dizer: sim, graças a Deus eu sou crente em Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador. É você saber dizer: Ele pode não me dar as riquezas que quem sabe o mundo poderia me dar, mas a maior riqueza, que é a salvação da minha alma, só Jesus Cristo de Nazaré pode me dar. Por isso eu não nego, por isso eu quero ser comprometido com Ele. Para mim, adoração e louvor é ter uma vida de comprometimento, é renunciar aquilo que precisa ser renunciado, é dia após dia tomar a cruz do Senhor. A cruz fala de morte. Jesus disse, Paulo disse, melhor dizendo, que ele: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é a vida que eu vivo agora, vivo-a no Filho de Deus. Ele diz: eu já estou crucificado na cruz de Cristo, eu já crucifiquei o meu eu na cruz, e agora o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Paulo disse: melhor é partir, eu sei disso, Paulo diz: melhor é partir desta terra e estar com Cristo. Mas se o meu habitar aqui na terra ainda é para produzir frutos, eu aqui vou ficar para produzir, para frutificar. Mas se eu puder escolher, melhor é partir e estar com Ele. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Para mim, queridos, um verdadeiro cristianismo é uma transformação de vida genuína, lá no íntimo, a circuncisão do coração, aonde os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, tudo agora é voltado para o Senhor, para aprender do Senhor, para aprender das suas palavras. E Ele diz que aquele que ama Ele é o que guarda os seus mandamentos. O verdadeiro culto, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira adoração é estar ao pé da cruz para o que der e vier. É se comprometer, não apenas por fora, mas comprometer o nosso tempo com o Senhor, comprometer a nossa família com o Senhor, comprometer o nosso dinheiro com o Senhor, comprometer todo o nosso ser e a nossa vida ao Senhor, com o Senhor. Ah, meu querido, mas isso não é para qualquer um. Como nós temos a tendência muitas vezes, queridos, de fugir de diante da cruz, e principalmente nas horas mais difíceis. Como é tendencioso para nós fugirmos da cruz na hora da provação, na hora que estamos sendo perseguidos, caluniados, na hora que estamos sendo apontados por causa da nossa fé, na hora que estamos sendo perseguidos e zombados por causa das nossas escolhas. Quando é necessário se comprometer mais no corpo de Cristo, na obra do Senhor, quando é necessário fazer parte do corpo de Cristo, quando é necessário descer as águas e confessar publicamente a nossa fé, quando é necessário ter um compromisso verdadeiro e de aliança com o Senhor, como é tendencioso para muitos de nós fazer o que a maioria fez: levantar e sair, e abandonar, e dar as costas para o Senhor. Mas eu quero aprender com este texto, com a palavra de Deus. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, o verdadeiro homem e mulher de Deus, servo do Senhor,
são aqueles que estão ao pé da cruz, custe o que custar, com lágrimas, sim, muitas vezes com lágrimas, com dor, sim, muitas vezes com dor, porque renunciar dói muitas vezes. A renúncia do nosso eu dói. A nossa natureza é tendenciosa para o mal, e convergir ela para o bem é dolorido muitas vezes. Mas como diz aquela canção, com gemidos e palavras, aleluias. Eu quero ser um adorador, eu quero servir. Eu quero aprender, querido, que vale a pena, vale a pena. Essa é a primeira observação. Apesar de uma grande multidão ter vivido em volta dele, na hora mais difícil, na hora da cruz, poucos foram os que permaneceram com ele. A segunda observação do texto que eu faço é que ao pé da cruz não é lugar, irmãos, de sermos vistos e reconhecidos pelos homens, mas é o lugar que somos vistos, ouvidos e reconhecidos pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O texto afirma que eles estavam tão perto da cruz, que o Senhor Jesus Cristo pôde falar com eles: ei, aí está a tua mãe, e aí está o teu filho. Eles estavam tão próximos da cruz, estavam tão perto do Senhor Jesus. Talvez a cena era terrível, porque a Bíblia diz que muitos passavam por ali e zombavam dele. Diz a palavra que havia um do lado dele que dizia: se tu és mesmo o Messias, desce daí e também nos livre a nós. E os líderes dos religiosos judeus passavam, diz a palavra, e diziam assim: salvou a muitos, mas não pode salvar-se a si mesmo. E diziam para ele assim: tu disse que tu confiou em Deus, no Senhor, dizendo que era filho dele, salva-o agora. Diziam assim para ele: desça da cruz, para que nós possamos ver, e então nós vamos acreditar. Era um tempo de zombaria. Zombaram do Senhor, desafiaram o Senhor, humilharam o Senhor, mas nada disso afugentou aqueles adoradores. Nada disso fez com que aquelas mulheres e aquele homem retrocedessem da presença do Senhor. Aleluias. E eu fico imaginando, queridos, o sentimento do Senhor ao olhar para aquelas pessoas e quão maravilhoso deve ter sido. Isso tocou o Rei da Glória. Saber que diante de tantas pessoas que haviam o seguido durante a caminhada do seu ministério, as multidões que o envolviam, que ele não tinha tempo para nada, até para orar ele tinha que se esconder no monte, e olhar naquela hora mais difícil e ainda ver um remanescente dobrado e adorando ele ao pé da cruz, naqueles últimos momentos da sua vida. Quão maravilhoso deve ter sido o sentimento do Senhor Jesus Cristo em contemplar aquela cena. Como o Senhor se alegra em ver um adorador fiel e verdadeiro. Aquelas pessoas estavam ali e não estavam preocupadas com quem estava ao redor, não estavam ali para serem vistas pelos homens, mas estavam ali para expressar uma devoção íntima e genuína para com o Senhor Jesus Cristo. Estar ao pé da cruz não significa estar ali para ser visto pelos homens. Não queira estar ao pé da cruz para que alguém possa te ver e porque te ver possa te reconhecer. Estar ao pé da cruz é estar pertinho do Senhor a ponto de adorar ao Senhor no íntimo, no secreto, na intimidade, aonde Ele pode te ver, aonde Ele pode te ouvir, e Ele vai abençoar a tua vida. Decalabriaçube, quem crê nisso, diga amém. Aleluias. É lugar de expressar, queridos, o nosso profundo amor pelo Senhor. Sabe o que é que fez a diferença daquelas mulheres e do discípulo João para os outros discípulos e toda a multidão? Sabe o que é que fez a diferença? Sabe o que é que fez alguns ficarem fiéis até o fim e outros retrocederem? O profundo amor
que aquelas mulheres e aquele homem sentiam pelo Senhor. O que faz a diferença com o nosso Senhor é o profundo amor que eu e você sentimos por Ele. Aquilo fez a diferença lá atrás, e é o que continua fazendo a diferença nos dias de hoje. Porque aquele que ama o Senhor de verdade é aquele que guarda a sua palavra, é aquele que mantém relacionamento com o Senhor, é aquele que sabe que vale a pena entregar a sua vida nas mãos do Senhor, os seus planos, os seus projetos. É aquele que sabe que vale a pena dar a sua vida para que o Senhor direcione a sua vida. É aquele que sabe que vale a pena vestir a camisa do Evangelho e que tem uma cruz desenhada. Porque assim como não há futebol sem bola, não há Evangelho sem cruz. Não adianta, queridos, não adianta. O que fez a diferença foi o grande amor, o profundo amor. Foi a devoção genuína, íntima, no secreto. Ao pé da cruz, muitas vezes não será um lugar de alegria, porque não dá para estourar fogos ao pé da cruz. Ao pé da cruz é um lugar de dor, de lástima, de sofrimento, como muitos dos nossos irmãos se encontram neste momento. Nós temos irmãos daqui e do outro ministério do qual viemos, que perderam quase tudo, e que estão em um momento de dor, de provação. Muitos não entendem o porquê e nem vão entender, só na eternidade. Amados, tem tantas coisas que estão muito além do nosso entendimento, da nossa compreensão. O fato é que lá no final nós vamos saber, nós vamos ter certeza que mesmo assim, mesmo com tudo isso, mesmo que venham coisas piores, nós vamos saber lá na eternidade que o Senhor Ele foi justo, que o Senhor Ele foi bom, que o Senhor Ele foi misericordioso, porque esse é o nosso Senhor. Eu olho para essa cena, queridos, e eu aprendo quão importante é que nós homenageemos o Senhor com a nossa vida, com a nossa fidelidade. Naquele dia nosso Senhor foi homenageado, mas Ele foi homenageado de uma forma diferente, não com cartazes, não por coroas, nem por discursos eloquentes, mas Ele foi homenageado por pessoas que não o abandonaram na hora mais difícil. Ele foi homenageado por pessoas que entenderam que valia a pena ficar aos pés da cruz, porque ao pé da cruz brota, aleluia, tudo que é bom para mim e para você. Ele foi homenageado por pessoas que entenderam que a melhor coisa era ficar lá, ainda que custasse a própria vida deles, ainda que pegassem eles também, crucificassem em alguma cruz. Eles entenderam que seria melhor ficar ao pé da cruz. Nós somos provados, e a palavra de Deus diz que Deus, Ele prova o homem. A palavra de Deus diz que quando é necessário corrigir, Deus também corrige o homem. E tem sofrimentos que nós passamos na vida. Não estou dizendo que esse tem algo a ver com isso, mas existem alguns que é o próprio Deus, não é o diabo. É o próprio Deus permitindo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele ensina, Ele repreende aquele que Ele ama. Ele permite algumas coisas. Aquelas pessoas entenderam que a melhor coisa era estar ao pé da cruz, porque estar ao pé da cruz, queridos, é experimentar aquilo que os outros não irão experimentar. Ficar ao pé da cruz, igreja, independente do que aconteça, do que tenha acontecido, ou do que aconteceu, ou ainda do que irá acontecer. Ficar ao pé da cruz significa entender no Senhor, compreender no Senhor que tudo aquilo que Ele disse é verdade, que Ele recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. É entender que da cruz brota a misericórdia dEle para perdão dos nossos pecados. Aquela cruz não era dele, era nossa, mas Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E Ele poderia sim ter descido daquela cruz, porque Ele teria poder e tem para chamar os anjos, para causar uma revolução naquele lugar. Mas sabe por que Ele não desceu daquela cruz? Porque Ele nos amou até o fim. Porque Ele nos amou até o fim. Porque Ele sabia que o preço, a propiciação pelos pecados, ou seja, o preço aceito por Deus, seria através dele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
E ele se entregou, diz a Bíblia, por amor. Ele foi até o fim, ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou a humilhação, o espancamento, queridos. Ele enfrentou a dor, ele sangrou, mas ele foi até o fim, mudo, sem reclamar, sem murmurar contra o Pai. Sabe por quê? Porque ele me amou, porque ele te amou até o fim. E ele fez isso para nos oferecer a sua graça, porque nós não merecemos nada. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas diz a palavra de Deus que ele, através do sacrifício que ele fez, ele nos estende a sua graça, o favor que nós não merecemos, para salvar a nossa vida. Ele estende a sua cruz como sendo uma ponte sobre o abismo que existia entre Deus e os homens. E ele diz assim: vem para o lado de cá, porque eu já conquistei o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem, diz o Senhor. Permanecer ao pé da cruz, querido, é compreender que somente quem está ao pé da cruz vai herdar tudo aquilo que está prometido, as mansões celestiais, a nova Jerusalém. Diz que lá não haverá dor, diz que lá não haverá choro, diz que lá não haverá nem noite, porque a glória do Cordeiro, aleluia, ela ilumina. Tem tanta coisa descrita que a Bíblia descreve para aquilo que vem, é tanta coisa. Tem que tirar um dia para ministrar sobre isso. Estar ao pé da cruz, querido, não é para ser reconhecido, entenda. Não é para ser visto, entenda. Não é para ser observado, entenda. Estar ao pé da cruz é uma devoção íntima, escondida, secreta com o teu Deus. É lá no teu lugarzinho, é no teu dia a dia, é no teu cotidiano, é inserido nesse mundo perverso, sim, é aqui nesse mundo, mas fazendo a diferença pelo poder que há no nome de Jesus, e pela lavagem do sangue, e pelo poder do Espírito Santo de Deus. É desfrutar das maravilhas do reino de Deus que já estão disponíveis para nós. O reino de Deus já está naqueles que são do Senhor. O reino de Deus já se manifesta naqueles que são do Senhor, aleluia. Estar ao pé da cruz, queridos, é entender que nós devemos o amar acima de todas as coisas. E como nós estamos olhando para o Senhor, como nós estamos vendo Jesus Cristo na nossa trajetória, será que Ele é um ídolo apenas? Será que Ele é alguém realmente que desbravou na história? Será que Ele é alguém respeitado? Ou será que Ele é o tudo da minha vida e da sua vida? Aquele que você pode se entregar nas mãos dEle e ficar seguro, porque Ele sabe o que fazer com a minha e com a tua vida. Aleluia. E por último, mais uma observação da palavra do Senhor ainda nesse texto, é que mais cedo ou menos cedo, escute, mais cedo ou menos cedo, nós iremos entender que vale a pena estar ao pé da cruz. Mais cedo ou menos cedo. Por que, Carlos, que você está dizendo isso? Eu já estou ao pé da cruz. Amém? Glória a Deus se você já está. Que maravilha. Eu fico feliz com isso. Mas o texto fala de algo muito tremendo que nós lemos na palavra do Senhor. Escute: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Olha que interessante, porque tinha medo dos judeus. E diz também que Nicodemos agora também se associou com José de Arimateia. Então a Bíblia está falando de duas classes de pessoas. Uma classe de pessoas que não queria arredar o pé da cruz, independente de qualquer coisa. E talvez você já esteja nessa. Mas existe uma outra classe de pessoas que não quiseram se comprometer com o Senhor Jesus em toda a sua trajetória, mas eram discípulos do Senhor. Eles queriam alguma coisa com o Senhor, mas eles eram secretos. Já viu aquele discípulo 007? Escondidinho. Aline, aquele discípulo que não quer dar cara,
Aquele discípulo que está por aí, sabe? Uma vez eu fui cumprimentar um irmão no comércio da cidade, e eu cheguei assim bem feliz, assim bem faceiro, como diz o gaúcho, e dei aquela mãozona assim, a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, meu irmão. E ele pegou na minha mão assim, beleza? Tudo bem? Bem baixinho. Me deu uma vontade de olhar e falar assim, não, eu não falei beleza, tudo bem, eu falei a paz do Senhor. Mas não valia a pena. Eu entendi a situação. Existem alguns que são 007. Eles querem sim seguir a Jesus, mas secretamente. Não quero compromisso. Não quero me comprometer esse negócio de pegar a Bíblia, ler Bíblia e mais, obedecer o que está aí na Bíblia é complicado. A minha mãe, quando ela me evangelizava, ela me deu uma Bíblia e eu lia a Bíblia. Mas quando a Bíblia chegava no meu pecado, eu fechava ela. E tipo, quando foram falar de ressurreição lá para os judeus, lá no livro de Atos, e eles disseram, até aqui nós te ouvimos, Paulo, daqui para lá, fica para outro dia, porque eles não entenderam e não queriam essa parte de ressurreição. Assim era eu, quando a Bíblia ia chegando perto daquilo que me queimava, eu fechava ela e empurrava. Eu ia com a minha mãe nos cultos, o pastor fazia apelo, quem quer aceitar eu estava na frente, 50 vezes eu fiz isso. Mas não era do coração, não era genuíno. Não houve o encontro com o Senhor, não houve um quebrantamento. Daí eu saía da igreja e tudo continuava como antes. Mas eu ouvia os louvores e chorava. Eu escutava algumas mensagens e chorava. E eu queria ser amigo de Jesus, mas eu queria ser meio secreto. Eu queria ser meio secreto como esses camaradas. Nicodemos foi aquele que foi encontrar Jesus de noite um dia. Você conhece o texto, está lá em João 3. Ele quis ir fazer algumas perguntas, abordar Jesus, mas ele foi de noite, porque ele tinha medo daquilo que iam falar dele. Aleluias. Eles não tiveram coragem, não tiveram fé para andar com Jesus. Que pena, irmãos, que pena que eles desperdiçaram a sua vida e não andaram com o Senhor. Mas que bênção, queridos, que pelo menos no último momento, naquele último momento, eles puderam se comprometer com o Senhor Jesus. Porque diz que um pediu o corpo para colocar no sepulcro, e o outro levou a mistura, os perfumes e a roupa. Eles estavam dizendo, em outras palavras, não dá mais para ficar desse jeito. Eu sei agora, eu entendo, não tem para onde eu fugir do compromisso. Aquilo que Jesus quer comigo, não dá mais para evitar. Jesus, ele me chamou, ele me alertou. Eu fui ministrado, mas eu fugi até onde deu. Só que agora não dá mais. Eu preciso ir lá e me envolver e me comprometer com Jesus, nem que seja nessa última hora. E agora eles pegam o corpo de Jesus e eles saem agora em público, e não são mais agentes secretos e nem discípulos secretos. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? Que muitas pessoas vão entender rápido e logo o quão tremendo é estar ao pé da cruz. Muitas pessoas vão entender rápido, vão entender depressa o quão gostoso, maravilhoso, gratificante, o quão bênção é estar e permanecer ao pé da cruz. Mas existem pessoas que vão demorar um pouquinho para entender, e talvez vão ter que enfrentar experiências duras e amargas na sua vida, para entender o que o Senhor está querendo com elas. Aqueles homens tiveram que experimentar a experiência da morte do mestre deles. Um dia de tristeza, um dia de luto, de dor, para que eles pudessem então deixar a ficha cair, o entendimento chegar ao coração, e que eles pudessem então se comprometer com Jesus Cristo. Oxalá, queridos, que eu e você não precisemos dessa metodologia de Deus para entender que o Senhor, Ele quer mais de nós. Ele quer mais. Alguns o Senhor chama mais perto para o ministério. Alguns o Senhor chama para trabalhar na igreja, nos departamentos. Alguns o Senhor chama para ser obreiros da sua casa. Alguns o Senhor chama para ganhar almas e trazer para aqui dentro, para que sejam ministrados.
Tomara que eu e você não sejamos desses que muitas vezes esperemos o pior acontecer, a hora mais escura, a hora da dor, para entender o que o Senhor quer de nós. E o que o Senhor quer de nós, evangelista? Mais compromisso, mais comprometimento, estar ao pé da cruz em qualquer circunstância e em qualquer situação. O que o Senhor quer é que o dia do nosso compromisso maior chegue logo, aleluia, para que possamos então desfrutar das bênçãos que é estar ao pé da cruz. Contudo, Jesus disse às multidões: aquele que deseja vir após mim, aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, ele disse. E bem pertinho do negue-se vem assim, e tome a sua cruz, dia após dia, e venha após mim. Contudo, para que eu e você possamos entender e desfrutar da fonte da bênção do Senhor, é que nós possamos entender que a raiz, a matriz, a base de todo o Evangelho é a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a morte. E que eu e você possamos morrer a cada dia para nós mesmos, para o mundo, para os nossos conceitos, para os conceitos humanos, e que nós possamos nascer para o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos entender que é aos pés da cruz, ou ao pé da cruz, é que nós seremos abençoados com bênção sem medida, e é ali que nós teremos vida e vida com abundância.